Boa noite, meus irmãos. A graça e na paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmã Sandra. Irmãos, sejam bem-vindos. Boa noite, irmã Socorro. Deus abençoe. Vamos aí nos preparando para mais uma devocional. Boa noite, grande César Pichelli. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Sempre uma bênção estarmos juntos, porém separados, no entanto, partilhando da palavra de Deus. Boa noite, Sérgio, professor. Deus abençoe. Giovanni, irmã Eliene, Deus abençoe vocês. Vamos aí nos preparando para nosso tempo aqui. Ana, boa noite, Deus abençoe, seja bem-vinda. Espero que vocês estejam aí com o mesmo calor daqui. Acho que todos tiveram aí sua parcelinha de sofrimento hoje. Mas, boa noite, Plínio. Eu sempre digo que quanto mais o tempo esquenta, quanto mais calor faz, mais nós valorizamos a salvação. Porque o inferno é muito pior, tenha certeza disso. Então, ainda temos aí um ventinho, uma brisa, um ventilador, alguma coisa que a gente vai administrando aí esse tempo de calor. Vamos ter nosso tempo de oração, irmãos. Vamos lá, irmã Maria Helena, lá de Itaquá. Deus abençoe. Irmã Janete, que casou a filha sábado. Deus abençoe, irmã Janete. Foi uma grande festa, foi uma bênção. Deus abençoe. Mais alguns outros aí chegando. E nós vamos dar início ao nosso tempo, nossa devocional, Luz para o Meu Caminho. Já temos aí uma boa caminhada. Vamos sentir falta sim. Já estamos aí caminhando para logo termos mais outras atividades e aí talvez não seja mais possível continuarmos com esse tempo aqui. Mas enquanto isso não acontece, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, aí continuarmos adorando ao nosso Deus, louvando a Ele por tudo. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, nós estamos na Tua presença, agradecidos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Como o Senhor é bom. E como é bom Te adorar, como é bom Te louvar. Continuamos, meu Pai querido, Te agradecendo pela bênção da vida, pela saúde que tem nos dado. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e queremos continuar intercedendo pelo pastor Eurípides, que vai começar a quimioterapia. Entra com providência, meu Pai, ali naquela vida e age, ó Deus, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Seja com o irmão Osmundo, aí no seu tratamento, tenha misericórdia dele. E demais pastores, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor vai fazer na vida daqueles que estão enfermos e pelo cuidado que o Senhor tem com aqueles que estão gozando de saúde. Tanto líderes, pastores, obreiros, nossos irmãos em Cristo. Eu quero Te louvar pela vida dos meus irmãos que acompanham aqui as nossas lives, que o Senhor continue derramando graça sobre eles. Obrigado pelo dia, pelo passo que demos hoje no que diz respeito ao Jardim Fortaleza. Queremos Te louvar, Te glorificar e Te bendizer. Obrigado, meu Deus, por tudo. Te oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ok, meus irmãos. Isso, Ana, 40 live hoje. Ô, bênção, louvado seja Deus que tem nos sustentado aí. Irmãos, eu sei que muitos de vocês têm acompanhado e orado por nossa obra ali no Jardim Fortaleza. E nós temos uma boa notícia. Nós conseguimos aí na associação uma paralisação por 3 meses do nosso empréstimo, ou seja, outubro, novembro e dezembro, explicando para eles, e eles entenderam, para que nós pudéssemos usar esse dinheiro que estaríamos pagando a mensalidade para batermos a laje do Jardim Fortaleza. E eles levaram isso para a diretoria, e louvado seja Deus que foi aprovado ontem, e hoje já estivemos lá confirmando as medidas das escoras, já passamos no Aguimar, já compramos as vigas, e na próxima semana, em nome de Jesus, Jardim Fortaleza volta a todo vapor, e continue orando para que a gente possa em breve sair do aluguel, bater aquela laje. Mas eu quero dar essas boas notícias para vocês, que a diretoria estava aí pleiteando e conseguimos, para a honra e glória do Senhor. E hoje o dia todo trabalhando para lá, correndo com o Pedro, Flávio, e deu certo. E já compramos as vigas, logo em seguida será a laje. Ore aí pelo concreto, que em breve nós estaremos batendo a laje ali para a honra e glória do nosso Deus. E quem sabe o Senhor nos abençoa aí, dezembro, fechar com chave de ouro, inaugurando ali, mesmo sem acabamento, mas saindo do aluguel. Então, isso é bênção, eu quero compartilhar com vocês para que nós possamos glorificar juntos ao nosso Deus. E o texto que estamos falando e meditando é justamente sobre isso, é sobre fé, e estamos exercitando isso no que diz respeito ao Jardim Fortaleza. E eu quero voltar com você. Lembra que nós não podemos continuar na semana passada, ainda em Josué, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia. Josué, capítulo 3. Apenas recapitulando que semana passada, na última terça-feira, nós falamos como que Josué fala ao povo, aí no capítulo 3, versículo 1, ele diz: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. E só recapitulando, já falei semana passada, esse detalhe interessante do versículo 1, que eles partiram para lá, acamparam perto do rio, e lá estava o que separava o povo de Israel da terra prometida, o rio Jordão, e eles foram lá, mas não sabiam como iriam passar, como iriam atravessar. Mas qual é a chave aqui desse texto? É que eles foram para lá. Eles não sabiam como Deus iria fazer, mas eles sabiam que Deus iria fazer. E como disse semana passada, muitas vezes em nossas vidas é justamente assim. Nós não sabemos como Deus vai fazer. E não importa como Deus vai fazer. O que interessa é que Ele vai fazer. E nós precisamos ter isso claro em nossas mentes, isso cravado em nossos corações, para que a nossa fé seja aumentada e que nós possamos confiar de que quando Deus manda que nós façamos, quando Deus manda irmos, não importa como Ele vai fazer. O que importa é que Ele vai fazer. E isso deve nos encher de esperança. E também falamos semana passada, quando chegamos aí no versículo 5, que Josué então disse ao povo, no versículo 5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E apenas recapitulando, semana passada, que muitas vezes nós queremos as maravilhas, mas não queremos
santificação. Lembra de domingo, quando pregamos sobre o padrão de Deus? E olha, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para vocês que eu não sei vocês que estiveram aqui, mas irmãos, desde que voltamos aos cultos presenciais, para mim foi o melhor culto domingo agora. Que culto maravilhoso, que culto gostoso, a presença de Deus, louvores maravilhosos. Olha, eu não sei você, mas eu encerrei o domingo abençoado, com o coração cheio de alegria, de batermos o recorde na parte da manhã, à noite um bom grupo também. Então, que culto maravilhoso que tivemos no domingo. E falamos sobre isso, santificação. Falamos sobre isso, o padrão de Deus. E nós olhamos aqui no versículo 5 do capítulo 3 de Josué, que ele diz ao povo: santifiquem-se, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Irmãos, nós queremos ver as maravilhas de Deus. Eu sei que você clama pelas maravilhas de Deus. Eu sei que você pede que Deus aumente a sua fé para que você veja as maravilhas de Deus. Mas uma pergunta que não quer calar: você está disposto a se santificar, a se separar, a se abster daquilo que a carne está pedindo, se abster daquilo que o mundo está propondo, se abster daquilo que a nossa mente quer nos conduzir e nos levar? Josué disse: santifiquem-se, separem-se, se guardem. O Senhor fará maravilhas. Eu vejo aqui duas certezas que Josué passa para o povo, duas convicções fantásticas. A primeira convicção que ele passa é quando ele diz: vamos para lá, porque nós vamos para o Jordão. Nós vamos passar. Não sei como, mas nós vamos. E a segunda certeza que ele diz: santifiquem-se, e olha a convicção dele, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Que certeza, irmãos. Mas não se esqueçam, tudo que Deus tem para fazer em nossa vida, Ele tem uma receita. Ele está pronto a fazer a parte dele. Ele é poderoso para fazer a parte dele. Mas olha o que Josué diz. Olha o detalhe aqui. Santifiquem-se. Meu irmão, minha irmã, Deus muitas vezes não tem operado maravilhas em nosso meio, porque nos falta justamente isso: santificação, separação, consagração, uma vida no altar. E eu quero continuar com você. No mesmo capítulo 3, não sei se você vai lembrar o que eu disse na terça-feira passada. Pesquisando sobre o Rio Jordão, alguns textos dizem que o Rio Jordão, ele tem lugares que ele tem 1 metro e tem lugares que ele tem 30 metros. Então, 1 metro não seria muito difícil para as pessoas passarem. 30 metros já seria complicado. Mas eu não sei se você percebe como eu percebo. Irmãos, Deus é detalhista. Deus é fantástico nos detalhes. Deus faz questão de mostrar nos detalhes o poder dele. Por isso eu quero que você preste muita atenção. Veja o que diz o versículo 14. Josué 3:14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Não sei se na sua Bíblia está igual a minha. Na minha tem um parêntese. Esse parênteses faz uma diferença enorme. Eu não sei se está assim na sua, mas aqui diz: o Jordão transborda
em ambas as margens, na época da colheita. Por que tem essa informação aqui? Por que tem esse parêntese aqui? Irmãos, lembre-se o que eu sempre digo em nossa igreja, a frase do Adalto Lourenço, que eu nunca vou esquecer. Ele diz: tudo aquilo que Deus faz, Ele coloca sua assinatura. Nesse parêntese, irmãos, encontramos um detalhe que vai mostrar quão grande é o poder de Deus. Alguns escritores vão dizer na internet, em livros, você vai encontrar que o Jordão tinha lugar que tinha 1 metro, outros lugares 30 metros de profundidade. Mas olha o detalhe, era a época de colheita e o texto diz que na época de colheita o Jordão transborda em ambas as margens. Para que essa informação está aqui? Para nos mostrar o tamanho do milagre que Deus fez. Irmãos, nós muitas vezes não atentamos aos detalhes para observar o tamanho do milagre que Deus está fazendo. Observe os detalhes na sua vida, observe os detalhes no livramento, observe os detalhes na prosperidade, observe os detalhes na cura. Deus é um Deus detalhista. E Ele deixou escrito aqui. Naquela época, o Jordão transbordava em ambas as margens. Não tinha ponte, não tinha 1 metro só, transbordava o Jordão. E enquanto o Jordão transbordava, o Senhor preparava o seu povo para experimentar o que Josué vai dizer, disse antes no versículo 5, para que o povo experimentasse as maravilhas de Deus. Não foi isso que Josué prometeu? Não foi isso? Ele disse: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E a maravilha começa aqui. A maravilha começa com o Jordão transbordando. A maravilha começa com um rio com água para todo lado. A maravilha começa Deus apontando: prestem atenção, porque o que eu vou fazer é grande. Oh, irmãos, isso deve encher o nosso coração de esperança. Porque quanto mais complicado estiver na tua vida, quanto mais difícil for, quanto mais o Jordão crescer, quanto mais água tenha, maior será a maravilha que Deus vai fazer na tua vida. Irmãos, quanto mais difícil, mais gostoso será. Quanto mais difícil, maior será a proeza que Deus vai fazer. Oh, aleluia. Aleluia, porque o Jordão transbordava. Aleluia, porque transbordava em ambas as margens. Aleluia, porque ali era o palco perfeito para o nosso Deus fazer maravilhas. Irmãos, quando tiver complicado, é no meio do caos que o nosso Deus opera. É no meio do caos que Ele mostra o seu poder. E eu não poderia deixar passar isso na semana passada, por isso interrompi a live para trabalharmos hoje. Porque esse é um detalhe que faz muita diferença. Talvez você esteja arrastando um problema tão grande na tua vida quando você acha que nem tem solução mais. E você fala: não é possível, quanto mais eu oro parece que cresce, quanto mais eu oro parece que complica, quanto mais eu oro parece que fica mais difícil. Deus está transbordando o Jordão, porque Ele vai operar maravilhas. Deus está transbordando o Jordão.
porque Ele fará maravilhas na sua e na minha vida. Deixa o Jordão transbordar. Deixa o Jordão transbordar, deixa tudo dar errado, deixa ficar complicado. O nosso Deus não perdeu o controle e Ele tem milagres nos esperando. Deixa o Jordão transbordar, porque Deus vai cumprir a sua promessa. E se você continuar olhando para esse texto, veja o que diz. O próprio versículo 15. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, transbordando, e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretá, ou Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Agora veja o detalhe, versículo 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão. Olha outro detalhe. Eu disse para você que Deus é detalhista. Algumas pessoas poderiam dizer que esse povo atravessou naquele lugar que a profundidade era só 1 metro. Mas olha os detalhes desse texto. Veja os detalhes do milagre. O texto diz que a água parou de correr, formou uma muralha enorme. E o texto diz que aquele restante de água, porque o rio é corrente, não é um lago qualquer. É um rio corrente. E o Senhor fez tudo perfeito. Ele parou as águas. Uma muralha se ergueu. Até então o povo não estava atravessando. E a muralha ficou aqui parada. E olha que maravilha, porque os sacerdotes, eles entraram ali. E a água, e o texto diz que a água escoou todinha, escorreu toda aquela que ficou. E os sacerdotes entram com a arca da aliança. E o texto diz que eles ficaram parados no meio. Espero que esteja assim na sua Bíblia, porque são detalhes que a gente não pode passar por cima. Os sacerdotes ficaram em pé. O texto diz, em terra seca, no meio do Jordão. Deus só manda o povo atravessar. Deus dá ordem para Moisés, para o povo só atravessar quando tudo estiver seco. E lá estavam os sacerdotes em pé, não era em qualquer lugar. O texto é claro, no meio do Jordão, no meio. Uma muralha de água. Parou, aqui parou. Água, você não vem mais. Deus colocou um limite, você para aqui. O restante da água, Deus diz, podem ir embora, escoa toda a água. Agora vem, sacerdotes. E aqui no meio, eu quero que vocês pisem os pés em terra seca. Terra seca. Irmãos, tudo que Deus faz, Ele deixa a sua assinatura. O seu milagre não é explicável. Deus não faz milagre para que alguém explique.
Deus não faz maravilhas para que alguém explique. As maravilhas de Deus, os milagres de Deus são inexplicáveis. Agora eu tenho mais um detalhe aqui. Que a gente lê, né? E passa por cima e não presta atenção. Veja que interessante. Diz que eles carregavam a arca da aliança do Senhor. Você sabe o que quer dizer isso? A arca da aliança do Senhor era nada mais, nada menos do que a presença do Senhor. Agora, eu não sei se você está acompanhando minha linha de raciocínio. A arca da aliança era a presença do Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que quando há a presença do Senhor, maravilhas acontecem. Quando há a presença do Senhor, milagres acontecem. Quando há a presença do Senhor, as águas param. Quando há a presença do Senhor, águas escoam. Quando há a presença do Senhor, o mar se abre. Quando há a presença do Senhor, milagres acontecem. Então, o que é que nós precisamos, meus irmãos? Nada mais, nada menos do que a presença do Senhor em nossas vidas. E quando o Senhor se faz presente em nossa vida, e quando caminhamos com o Senhor, onde chegamos, as portas se abrem. Onde chegamos, o mar se abre. Onde chegamos, o rio se abre. Onde chegamos, tem milagres acontecendo. Onde chegamos, as maravilhas acontecem. Não por causa de mim ou de você, mas por causa da presença do Senhor. A arca estava lá. A arca estava lá. Deus estava presente, fazendo proezas. Talvez o seu Rio Jordão hoje está transbordando. Talvez você esteja apavorado, assustado, preocupado, desesperado. Deixa o rio transbordar. E clama pela presença de Deus e corre para os pés de Cristo e se agarra a esse Deus, porque o rio vai se abrir. O rio vai se abrir. Na hora certa, o rio vai se abrir. Por quê? Porque você é bom? Porque você é pregador? Porque você é cantor? Porque você vai à igreja? Porque você dá dinheiro na igreja? O rio vai se abrir. Porque o Deus Todo-Poderoso se faz presente. O rio vai se abrir. Porque a presença de Deus faz milagres. O rio vai se abrir. Porque a presença de Deus opera maravilhas. Deixe o rio transbordar. Não se desespere. Apenas espere. Porque na hora certa, Deus vai fazer o milagre. E é um milagre que você não vai conseguir explicar. Porque Deus é fantástico. Ele cuida dos mínimos detalhes para que o nome dele seja glorificado. Eu quero encerrar o nosso tempo hoje com mais 2 versículos. Vai na sua Bíblia, Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Versículo 4. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas,
um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Agora grave essa frase do versículo 6. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Agora espero que esteja assim também na sua Bíblia. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que eu rabisquei aqui na minha Bíblia, escrevi aqui na minha devocional, dizendo assim, ó: vocês sempre vão lembrar o que Deus fez. Essas pedras é um memorial para vocês lembrarem daquelas maravilhas que eu fiz. Essas pedras é para vocês lembrarem que eu trouxe vocês até aqui. Essas pedras é para lembrar vocês que eu sou seu Deus Todo-Poderoso. Quais as pedras que você tem guardadas na sua vida? Ou você já se esqueceu do que Deus já fez? A gente esquece, né? Chega na hora que o rio transborda, chega na hora que as águas começam a sair pelas laterais. Sabe aquela hora que parece que a gente está morrendo afogado e a água já está aqui? No afã de se salvar, a gente se esquece do memorial. Sabe qual é o memorial? É aquela hora que a gente clama a Deus, aquela oração que eu vou dizer para você, está na Bíblia. Senhor, me traz à memória o que me pode dar esperança. Senhor, me traz à memória o que pode me dar esperança. Sabe o que é trazer à memória? Isso aqui que eles fizeram. Guardem essas pedras para quando seus filhos olharem para elas, vão perguntar o que significa. Diga para eles quem é o seu Deus. Cadê as suas pedras? Por que você está lamentando? Por que você está choramingando e desanimado? Cadê as suas pedras? Cadê aquelas pedras que vai lembrar você tudo que Deus já fez até hoje na tua vida? Cadê as pedras que vão te encher de esperança? Porque esse Deus já fez tantos milagres e agora você está desacreditado. Por quê? Cadê as pedras? Oh, irmãos, hoje eu estive no Jardim Fortaleza, olhando para aquela construção, pé direito de 5,5 metros. Olhei para aquela altura e disse: Deus, louvado seja o teu nome, porque aqui estão as pedras que eu preciso ver, para eu lembrar que esse terreno aqui no Fortaleza é um milagre, que essa construção aqui é um milagre, que a nossa igreja não tem dinheiro, mas nós temos a presença de Deus. Assim como a arca estava lá, nos ombros daqueles sacerdotes, nós temos a presença de Deus conosco. Cadê as pedras? Meus irmãos, quantas vezes você não está reclamando porque talvez não está tendo dinheiro para conseguir pagar a conta de luz e se esquece que Deus te deu uma casa? Quantas vezes você está reclamando que talvez faltou dinheiro para colocar o combustível, mas Deus te deu um bom carro?
Quantas vezes você está reclamando porque a empresa não está sendo tão boa com você, mas Deus te deu um emprego? Quantas vezes você está reclamando da sua aposentadoria, mas você galgou uma que muitos talvez não vai conseguir? Irmãos, cadê as pedras? Cadê o memorial, meus irmãos? Cadê a lembrança do que Deus já fez na tua vida? Olha quem você era e olha quem você é. Olha onde você estava e onde você chegou. Isso tem que ser memorial, meus irmãos. Memorial. Lembrar do que Deus já fez. Oh, isso aqui me encheu de esperança. Isso aqui encheu meu coração de alegria em saber que eu tenho milagres para contar. E você tem milagres para contar. Cadê as suas pedras? Eu quero convidar você hoje a clamar ao Senhor para que Ele traga à sua memória as pedras do memorial do que Ele já fez. E por último, veja o que diz o versículo 14. O versículo 14. Estou passando do horário. Estou inspirado hoje. Mais do que outros dias. Josué 4, versículo 14. Naquele dia. Espero que comece assim na sua Bíblia. Naquele dia. Por que eu quero que comece assim? Porque tem um dia. Tem um dia. Deus tem um dia certo para tudo. Olha, naquele dia, é o dia de Deus. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. E eles o respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel e eles o respeitaram. Eu quero encerrar, irmãos, essa devocional de hoje, dizendo para você que em nome de Jesus haverá um dia que o Senhor vai te exaltar e os outros vão te respeitar. Não por quem você é, mas por causa da arca, por causa da presença de Deus. Irmãos, as pessoas devem te respeitar, não é por quem você é ou pelo que você faz, mas é pelo Deus que você serve. O que Deus fez através de Josué serviu para mostrar para o povo a quem ele servia. E naquele dia, no dia certo, Deus o exaltou. Para quê? Para que ele ficasse cheio de orgulho? Não. Para que o povo o respeitasse pela fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. A sua fé vai produzir respeito. Apenas confie. Eu quero concluir hoje à noite insistindo com você, porque talvez o seu rio esteja transbordando. Não se apavore. Deus vai fazer você passar a pés enxutos, mas na presença dEle. É com Ele que você vai passar. E na hora que você passar, ao chegar do outro lado, não se esqueça de guardar as pedras. Memorial. Lembrar pontualmente na sua vida que Deus sempre esteve presente. Sempre esteve lá. Eu quero convidar você hoje à noite a trazer à sua memória quantos milagres Deus já fez. Porque isso vai aumentar a sua fé. Isso vai te animar com certeza, porque Deus já fez muita coisa na tua vida, eu sei disso.
E eu creio que Ele vai continuar fazendo. Sabe por quê? Não é porque você é bonzinho. É porque a presença dEle faz maravilhas. Não importa quem você é. A presença dEle faz maravilhas. Mas eu quero convidar você a se santificar. Consagre sua vida ao Senhor. Busque servir a Deus de verdade. Para de brincar de igrejinha. Consagre sua vida no altar do Senhor. E se prepare. Porque Ele vai fazer maravilhas. Quanto mais perto dEle você andar, mais os outros vão te respeitar. Porque as maravilhas vão brotar. É isso que a palavra de Deus nos incentiva a cada dia. Corra para os pés do Senhor e deixe o rio transbordar. Na hora certa, você vai passar. Amém? Eu não podia, essa devoção não foi de hoje, minha, tá? Já estou mais para frente, mas a semana passada tinha tudo isso e não dava para fazer, e hoje já passamos do horário. Mas eu não poderia deixar de compartilhar isso com você. Até porque as notícias foram tão maravilhosas hoje, essa semana, desde ontem, com respeito ao Jardim Fortaleza, que eu não poderia deixar de encher o seu coração de esperança hoje à noite. Meu irmão, minha irmã, levanta a sua cabeça. Se agarre com o Senhor, se consagre, anda com Ele, e Ele vai fazer maravilhas. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus aumente a sua fé e que Deus te encha de esperança. Não abaixe a cabeça diante do rio, mesmo que ele esteja transbordando, porque o seu Deus vai fazer você passar. Amém? Deus abençoe, meus queridos. Vamos orar, vamos encerrar esse tempo. Eu falo demais e a gente pode acabar extrapolando aí, mas eu quero orar com vocês agora, encerrando esse tempo. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Deus fiel, como é gostoso quando a Tua palavra vem ao encontro das nossas vidas, ao encontro das nossas necessidades, ao encontro do nosso coração. E a Sua palavra não precisa de mais nada para nos encher de esperança. E é isso que a Tua palavra fez conosco, nos encheu de ânimo, nos encheu de esperança. Diante de um rio transbordando, nós confiamos no Senhor, de que o Senhor nos fará passar por esse rio. E ao chegar do outro lado, nós queremos guardar as pedras, para que sempre nos lembremos de que a Tua presença faz maravilhas, opera maravilhas. Oh Deus, nos ajude a crer sempre nisso, a confiar no Senhor e entregarmos tudo a Ti, sabendo que o Senhor fará a Sua vontade e que a seu tempo o Senhor há de mostrar o Teu querer. Obrigado, meu Pai, pelos meus irmãos que caminharam comigo hoje. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor multiplique essa palavra no coração de cada um e que aquilo que não foi entendido, que o Senhor possa falar aos corações, porque eu sou falho, pecador, humano, e muitas vezes eu não faço ou não falo aquilo que o Senhor gostaria, mas se for assim, que o Senhor vá à frente e que o Senhor alcance o coração dos Teus filhos e complete aquilo que ficou faltando, Deus. Abençoa a nossa noite, nos guarda, nos protege, nos dá amanhã um dia feliz na Tua presença e abençoado. É o que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, Deus te abençoe. Boa noite, bom descanso. Um abraço a todos.